Olá, tudo bem? Graça e paz seja sobre a sua vida. Estamos continuando a nossa palavra frutificando no deserto. Será que é possível frutificar no deserto? Será que é possível dar frutos? Será que é possível colher alguma coisa no deserto? O deserto é algo real. Algo real na nossa vida, na vida de todo ser humano. Ele passa por momentos difíceis e nós chamamos isso de deserto. O deserto pode ser individual. Pode ser que você passe sozinho por ele, seja a tua experiência pessoal. Mas também o deserto pode ser coletivo, onde uma multidão ou mais pessoas passem juntas no mesmo deserto. Neste momento nós estamos globalmente falando, passando por um deserto. Nós temos acompanhado as notícias dessa pandemia global do Covid-19 e muitas pessoas já estão sofrendo a insolação e também as dificuldades que esse deserto tem oferecido. E que proveito nós podemos tirar de um tempo de dificuldade? Que proveito que nós podemos tirar de um tempo de deserto? É bom o deserto? Não. É algo terrível. O deserto é algo terrível. Quem nunca esteve num deserto real não tem ideia. Mas no deserto de dia é um sol terrível, temperatura altíssima e à noite cai abruptamente a temperatura chegando a 0 graus. Então é um local difícil de viver. Poucas pessoas sobrevivem, poucos animais sobrevivem, poucas plantações sobrevivem no deserto. Mas por que então que eu tenho que passar por isso? Eu preciso passar pelo deserto para ser aperfeiçoado. Eu preciso passar pelo deserto para que as leis do Altíssimo sejam impregnadas na minha vida e eu consiga vivê-las para ter plenitude, para ser feliz e para ter sucesso. E também para receber de Deus aquilo que Ele me prometeu. O deserto foi muito real na vida de um povo chamado hebreu, o povo hebreu. O povo hebreu viveu 430 anos como escravos no Egito. E Deus tinha prometido tirar o povo do Egito, levar para uma terra que mana leite e mel. Daquela multidão de hebreus, depois de 430 anos, provavelmente quando eles receberam a notícia que eles sairiam do Egito, muitos deles pensaram até que essa terra seria como um passe de mágica. Eles receberiam imediatamente a terra, mas Deus os levou para o deserto. Saindo do Egito, sentido a terra de Canaã, Deus os levou para uma terra árida, para que eles aprendessem a confiar exclusivamente no Senhor. Eles viveram 430 anos em uma terra onde eles tiveram que cumprir as leis do Egito. E agora, por muito tempo, eles não viam mais as leis de Deus e não sabiam o que era ter as leis do Altíssimo, dos céus, nas suas vidas. Deus os levou para o deserto para um tempo curto. A história diz, e também, se você for ver a geografia do Egito até a Palestina, você vai ver que esse tempo andando em linha reta seria de 40 dias no máximo. Mas Deus então os leva, passa o Mar Vermelho, chega no local chamado as planícies ali do Sinai, onde Deus dá ao povo as leis, as ordenanças. Saindo dali do Sinai, eles vão até o Jordão num tempo mais ou menos 40 dias. E eles avistam a terra prometida. Então Deus pede para que eles sejam enviados, representantes do povo, até Canaã, para poderem espiar e trazer um relatório da terra prometida, como realmente era essa terra. Aqueles 12 homens, eles tinham uma tarefa difícil, porém muito legal, que era fazer um relatório daquilo que eles realmente viriam lá
as dificuldades, mas também as coisas boas. Se a terra era boa para plantar, se era boa para ter gado, enfim, como era a terra. 10 daqueles homens voltaram com um relatório assustador. Diziam que a terra era boa, porém não adiantava entrar porque todos morreriam. E esse relatório negativo influenciou toda a congregação dos filhos de Israel. E naquele dia, Deus estabeleceu um decreto. Por quê? Eles murmuraram e não confiaram que Deus seria capaz de vencer os seus inimigos e colocá-los naquela terra. Por essa desconfiança, por não confiarem em Deus e temerem os seus inimigos, Deus então fez com que o povo voltasse as suas costas para Canaã e fosse em direção novamente ao deserto. E daquele povo todo, apenas a geração de menos de 20 anos permaneceu viva. Todos os demais morreram no deserto. Por que Deus fez isso? Para que eles voltassem e aprendessem, porque até então eles não tinham aprendido os princípios de Deus, as leis de Deus, e então aprendessem para que pudessem herdar a terra. Amados, dificilmente alguém, ou impossível, que alguém vá herdar as promessas de Deus vivendo com os princípios do mundo. Você não consegue herdar. Talvez você consiga usufruir por pouco tempo daquilo que Deus tem, mas se permanecer com os princípios do Egito, você não vai conseguir permanecer na herança que Deus deu. Por isso que Deus então fez com que o povo ficasse 40 anos no deserto novamente, para que só aquela geração que não tinham as leis do Egito pudessem aprender de novo e entrar na terra que Deus havia prometido aos seus pais. Durante os 40 anos, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que as suas sandálias não se desgastaram, a sua roupa não se desgastou. Durante 40 anos, Deus cuidou da comida, da subsistência, e durante 40 anos, Deus preparou um exército poderoso para conquistar Canaã. Deus multiplicou o povo, multiplicou seus rebanhos, e eles entraram em Canaã depois de 40 anos com a mentalidade diferente, com a maneira de pensar diferente, e conquistaram a terra. Quais as lições? E o que nós podemos colher no deserto? Será que no deserto tem algo para se colher? Sim, nós podemos colher princípios para as nossas vidas. Talvez você não consiga colher uma planta que você plantou, talvez você não consiga ter uma prosperidade aos olhos humanos, mas tem algo que você pode colher no deserto. Você experimenta o cuidado de Deus, você experimenta a provisão de Deus e você aprende a confiar unicamente no Senhor. Mas existem outras lições também que eu aprendo. E na próxima palavra nós estaremos falando de cada lição dessa. A primeira é aprender a dar valor no pouco. O pouco para Deus é muito e nós precisamos aprender a dar valor no pouco. A segunda lição que nós podemos aprender no deserto é aprender a gratidão, a ser grato pelo pouco ou pelo muito. Aprender a não ter acúmulos desnecessários é a terceira lição. A quarta lição, aprender a viver com o básico. Quinta, aprender a manifestar a honra. E a sexta, aprender a respeitar e obedecer à lei da divisão. E nós falaremos de cada tópico desse, de cada lição dessa que nós aprendemos no deserto na próxima palavra. Fica conosco, compartilhe a palavra. Essa palavra não é um vírus, essa palavra é uma palavra que deve ser disseminada, compartilhada, enviada para todas as pessoas que você ama e que você quer abençoar. Nesse tempo, é um tempo muito precioso, onde você pode usar a ferramenta
chamada internet para compartilhar a palavra. Use-o para o bem. Use para abençoar pessoas. Use-o para edificar pessoas e para dar esperança e levar uma boa notícia da palavra de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus, que se você estiver passando pelo deserto, fica firme, persevera, Deus é contigo.